Você falou dos investimentos, por exemplo, né? Qual é a minha abordagem? Eu sou um cara que eu diversifico muito a minha carteira. Tá, por quê? É segurança? Por conta disso. Modelo de rede? Não é descentralizado? Porque eu acho que é impossível, né, a gente validar uma determinada estratégia de investimento. Então, vamos supor que eu falo, o Warren Buffett, por exemplo, olha a estratégia dele. O cara deu super certo. Ele investe há mais de 80 anos e ficou bilionário. Então o pessoal vê, se eu fizer a mesma coisa do Buffett, buy and hold, comprar as ações, segurar e nunca vender, sim, eu vou dar certo. E não é, cara. O princípio básico do Warren Buffett é esse. É esse. Buy and hold. E ele faz compras muito boas, ele aproveita crises. Então o pessoal pensa, vou fazer igual ao Warren Buffett. Sim. Só que é garantido que fazendo igual ao Warren Buffett você vai ter sucesso? Não. Porque se o mesmo cara tivesse feito o que o Warren Buffett fez nos Estados Unidos, na Venezuela, o cara tava quebrado. Se o cara fizesse a mesma coisa na Bulgária, na Polônia, na Rússia, ele estaria quebrado. Então a gente está observando o vencedor sem considerar que esse mesmo comportamento poderia gerar um monte de derrotados pelo mundo que ninguém tá vendo. Influência do ambiente. Pois é, e aí o que eu penso na hora que eu vou fazer meus investimentos, né? Que não importa quão bonita seja a narrativa ou a previsão do futuro, a gente não sabe nada do futuro. Então por isso eu fico mais diversificado possível. Certo. E eu acho impressionante como as pessoas dão importância a previsões feitas por outras pessoas que têm muito dinheiro ou têm muito sucesso. E o cara também não sabe nada do futuro. No mundo dos investimentos, uma das coisas que tem mais peso para os outros tomarem decisão são pensamentos de pessoas de sucesso. Certo. Sendo que no mundo da pesquisa científica, por exemplo, a opinião de um profissional de sucesso, ela tá lá embaixo, né? O que tem peso? São estudos, são validações. Sim. Só que no mundo dos investimentos não dá pra gente fazer esse tipo de coisa, porque é difícil você pegar duas populações e submeter a sempre um mesmo mercado perfeito para você fazer um estudo e ver, essa aqui vai ter um melhor comportamento. Só que o mercado ele muda de tempos em tempos. Então aquilo que deu certo naquele ambiente pode não dar certo no futuro. Então, como eu não acredito que valida, eu tô sempre muito diversificado. E sempre observando, né? Tem uma pesquisa, você tá falando, eu tô lembrando de uma pesquisa de um autor chamado Hans Rosling, escreveu um livro Factfulness. Ele fala assim, a capacidade do ser humano de prever o futuro é igual de um chimpanzé. Nenhuma, cara. Tipo, é muito baixa. E a gente... Aí, então ele faz umas pesquisas assim, quanto que você acha que é a taxa de mortalidade no Brasil, no mundo? Aumentou ou diminuiu? Os caras vão lá, maior certeza, erra. Quanto que as pessoas, de mulheres são alfabetizadas? Erra. Então a turma erra pra caramba. Mas assim, pensa, pô, seria muito legal, né, para as pessoas que querem ter certeza, que querem ter tranquilidade, ter um Bruno da vida, um Warren Buffett da vida, um Thiago da vida, que dê para ela previsões. É meio que um produto irresistível, né? Todo mundo quer, pô. Todo mundo quer, Todo mundo quer. Mas assim, de fato, é pouco provável que isso aconteça. Não, é pouquíssimo provável. Como é que tá na história isso, Bruno? Você tem uma relação na história com previsibilidades e acertos? Isso existe? Cara, você pode... Normalmente o que acontece, né? Tem um monte de gente fazendo previsão sobre um monte de coisa. Tá. E alguém vai acertar alguma previsão. E esse cara vai ficar muito famoso. É porque na probabilidade alguém vai acertar. Alguém vai. Você pega, por exemplo, o Magazine Luiza, né? Quem comprou lá atrás, o cara falou, nossa, ele acertou em comprar Magazine Luiza, ele viu que alguma coisa diferente ia acontecer. Mas pode ter sido pura aleatoriedade, pô. O cara, ele tinha uma posição na empresa, comprou. Talvez fosse até uma pesquisa que ele fez de mercado e viu, esse negócio vai dar certo. Só que agora parece que era algo óbvio e tem tanta coisa que acontece no meio do caminho, João, que não era óbvio assim. Por exemplo, no mundo dos investimentos, cara... Cisne negro. Sim, um monte de cisne negro, que mudam o mundo, né? O mundo ele vai caminhando de um jeito, acontece um cisne negro e as coisas mudam radicalmente. E as pessoas algumas acham que já estava previsto. Não. Depois que acontece, aí, né? É totalmente previsível. Não, com certeza, ia ser daquele jeito. Antes, não.